Olá, o tema da palestra é sobre o PME, desafios e caminhos no Sistema Único de Saúde. Sou Natasca Lohana Santiago da Rocha, bacharel em farmácia pela Escola Superior da Amazônia, ESAMAS, em 2013, mestranda do curso de mestrado profissional em Gestão e Serviços da Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, especialista em farmácia hospitalar e serviços de saúde, farmácia clínica e prescrição farmacêutica, farmácia oncológica e hospitalar. Também atuo como preceptora do programa de residência multiprofissional em atenção à saúde da criança e da mulher e atualmente sou responsável técnica da sala de material técnico responsável pelos centros cirúrgicos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Então, o que são OPMEs? Eles são classificados em 3 categorias. As órteses, que são materiais que auxiliam as funções. As próteses são materiais que substituem alguma parte da estrutura corporal. E os materiais especiais são dispositivos utilizados no momento do procedimento cirúrgico, sendo eles brocas, fresas, grampeadores, telas, tesouras e outros materiais específicos. São materiais componentes essenciais para a assistência especializada, tanto cirúrgica quanto reabilitadora. A linha do tempo do paciente no momento em que ele é admitido no hospital. Então, ele passa pela indicação, a solicitação desse material específico, a avaliação através do prescritor e avaliador, a autorização da parte de aquisição, tanto da parte de gestão hospitalar em relação a compras, quanto a parte farmacêutica, a aquisição do material, o procedimento especializado e o monitoramento a partir desse momento em que o material ele é dispensado até que seja recebido pelo paciente no momento da cirurgia. Qual a importância das OPMEs? Elas melhoram a qualidade de vida desses pacientes a partir do momento em que eles fazem o uso. Elas aumentam a capacidade funcional, contribuem para a recuperação mais rápida e reduzem bastante as complicações e as incapacidades. Quais as aplicações desse material específico na instituição? Bem, elas são definidas conforme o perfil de cirurgia de cada paciente. Então, no hospital, ele se dá por 3 perfis de cirurgia: cirurgia de grande porte, cirurgias de médio porte e cirurgias de pequeno porte. Então, esses materiais, eles são avaliados conforme a necessidade de cada paciente. Existem 4 perfis onde esses materiais eles podem ser utilizados: em cirurgias ortopédicas, em cirurgias cardíacas, neurocirurgias e cirurgias gerais. Então, a partir do momento em que é definida a necessidade do paciente, esse prescritor ele encaminha um documento tanto para a gestão de aquisição quanto para a parte farmacêutica, e essa equipe ela faz a aquisição, faz a distribuição e faz o rastreamento desse material até que ele chegue de fato no paciente. Então, como aspectos regulatórios, todos esses materiais de alto custo, eles precisam estar conformes na vigilância sanitária, precisam estar conformes também no Ministério da Saúde, operadoras de saúde e principalmente nos protocolos de cada instituição. Eles precisam estar adequados dentre esses 4 itens. Como principais desafios no SUS, nós temos um custo elevado. São materiais de alto custo,
materiais que precisam de uma atenção no momento da aquisição, são materiais que precisam de um armazenamento adequado, de uma distribuição adequada. Ele tem uma demanda cada vez mais crescente no âmbito hospitalar e principalmente no âmbito de centro cirúrgico. Ele possui uma burocracia, porque a partir do momento em que o paciente ele passa pela avaliação médica e é detectada a necessidade de uso, esse material ele é sinalizado ou numa PAC ou no outro documento, conforme a instituição, é encaminhado para a autorização da diretoria, a diretoria autoriza a compra, a farmácia ou um outro setor responsável faz o recebimento, a distribuição, o armazenamento e a dispensação desse material. Por isso ele possui toda essa burocracia. E também faz parte tem uma dificuldade também muito grande referente à logística. Dependendo do estado, alguns materiais não são encontrados de fácil acesso, então a logística ela se dá também muito importante e como uma barreira também na questão da aquisição do material. E principalmente a rastreabilidade, tanto do setor de distribuição quanto do setor de recebimento, porque são materiais de alto custo, como já foi falado anteriormente, e materiais que cada vez mais estão tendo visibilidade em cada instituição. Então, a gente possui e precisa de uma integração entre os setores, um planejamento, uma disponibilidade de materiais, até que sejam encaminhados e que sejam usados conforme a segurança de cada paciente. Então, envolve toda uma equipe multidisciplinar, tanto o médico, quanto o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta. Envolve toda uma equipe. E como consequências de má gestão desses materiais, nós temos principalmente as perdas financeiras, que é um gap muito importante e que precisa ser melhorado em cada instituição que fazem uso desse tipo de material. As glosas hospitalares, porque se for um material dispensado e não for dado baixa conforme o uso daquele paciente, é material que se perde, é um custo que se perde. Falhas assistenciais. E o risco principalmente ao paciente. É uma barreira muito grande que a gente tem que fazer para que esse risco não chegue no paciente. Por isso, é reforçado a capacitação entre toda a equipe. E como tecnologia e inovação, nós temos serviços digitais, como a própria inteligência artificial, que hoje em dia ela te dá acesso a várias coisas. Nós temos também o chatbot, que é um aplicativo que te dá visibilidade, te mostra a funcionalidade de cada material, trazendo para cada profissional uma busca mais rápida, tendo um domínio e tendo uma informação mais adequada referente àquele material e de fácil acesso para que aquele profissional ele tenha mais segurança na aplicabilidade daquele material. Então, nós temos acesso rápido a protocolos, fluxos, e as dúvidas frequentes elas são tiradas através de toda essa facilidade, seja sistema, chatbot, inteligência artificial. Como benefícios esperados de uma gestão adequada de OPME, nós temos a agilidade, uma padronização adequada na instituição, uma segurança no recebimento, na distribuição, na segurança do paciente, redução de erros, uma melhoria da comunicação de toda a equipe assistencial envolvida a esse paciente, tempo de atendimento ele reduz bastante, os custos eles tendem a cair e uma disponibilidade muito maior desse tipo de material presente no estoque, conforme o perfil de cada paciente. E, logicamente, a satisfação
tanto da equipe, mas principalmente do paciente ao utilizar esse tipo de material. Garantir acesso às OPMEs é promover qualidade de vida àquele paciente, é devolver a qualidade de vida àquele paciente, a dignidade e cuidado integral ao SUS. OPME não é só placa, não é só parafuso, não é só prótese. OPME é o passo que aquele paciente volta a dar, é o abraço que aquela mãe volta a dar em seu filho sem sentir dor, é o avô que volta a escutar. OPMEs salvam funções, salvam tempo, salvam vidas. Aqui são algumas referências que basearam o trabalho. Obrigada.